Se você tem temperamento com aporte, você pode estar achando que o seu temperamento é outro e está fazendo a maior confusão. Se você não entendeu, fica comigo que eu vou te explicar exatamente o que é aporte. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje eu quis fazer um vídeo especial para você que quer entender o que é exatamente aporte do temperamento. O aporte, ele pode ser a maior causa, sim, o fator quase que determinante para as pessoas acharem que o temperamento muda ao longo da vida. Por quê? O aporte é uma característica emprestada que não faz parte da estrutura do seu temperamento, mas ele se faz presente no seu temperamento. Pode ser adquirido com o tempo ou você já pode ter nascido com esse aporte. Vamos lembrar um pouquinho de como é que cada temperamento se apresenta, né? A gente tem aquela cruz que fala do quente, frio, úmido e seco, e cada temperamento é o encontro dessas duas características. Você tem um temperamento, ou ele vai ser quente, ou ele vai ser frio. Não vai ser quente e frio, ele vai ser ou quente ou frio. Ele pode ser seco ou pode ser úmido, não vai ser seco e úmido. Só que nesse eixo horizontal aqui, a gente pode sim acabar pegando emprestado a característica de outro temperamento. E quando a gente pega essa característica emprestada de seco ou de úmido, algumas coisas acabam sendo mudadas no temperamento, não a essência dele em si, porque vai continuar sendo quente ou frio, mas vai ter algumas coisas que vão mudar e que vai deixar o nosso temperamento parecido com o outro. E isso faz geralmente as pessoas pensarem que elas são de outro temperamento. Vamos dar um exemplo. Os coléricos, eles são quentes e secos. Só que aí, qual é o aporte que o colérico pode ter? Porque ele é quente e é seco. Não existe aporte frio, tá? Ele é só quente. Mas existe o aporte úmido. Então, existe o colérico que é quente e seco com aporte úmido. E isso vai fazer com que esse colérico não seja tão rígido, né? Geralmente a gente conhece o colérico como sendo rígido, general, egoísta. E essa umidade no temperamento vai trazer para o colérico um interesse maior na vida e no bem-estar das outras pessoas. É o colérico que mais luta pela justiça, vamos colocar assim, porque ele não é mais tão rígido por causa desse aporte. Mas o aporte ele pode ser perdido, ele pode ser ganhado de novo, isso tudo pode mudar. Um outro exemplo é um sanguíneo. E é importante lembrar isso. Quando é um colérico, ele tem esse aporte úmido, muitas pessoas, e até ele mesmo, se ele não conhecer essa estrutura dos temperamentos, podem achar que ele é sanguíneo, quando na verdade não é. A secura ainda está lá, a rigidez ainda está lá. Ele não é tão motivado assim pelas relações sociais como o sanguíneo, mas ele não é tão rígido. A mesma coisa acontece com o sanguíneo que tem aporte seco. Vamos lembrar como é o sanguíneo? Ele é quente e úmido. Isso dele ser quente e úmido faz com que ele seja o quê? Que ele seja expansivo e envolvente. É aquela pessoa muito comunicativa, simpática, né? Cativante. É bom estar perto, na maioria das vezes. Claro que existe, nem todo sanguíneo vai ser agradável, mas na maior parte das vezes são pessoas cativantes. E o que acontece quando esse sanguíneo ele tem o aporte seco? O aporte seco ele vai dar uma certa estrutura para esse sanguíneo. Geralmente o sanguíneo ele é conhecido como aquele que não consegue terminar o que começa. É aquele que é conhecido como meio perdido, meio indeciso entre várias coisas ao mesmo tempo. Só que quando ele ganha o aporte seco, ele acaba sendo aquele que consegue sim colocar os planos em ação. E muitas pessoas confundem um sanguíneo com aporte seco com um colérico. Da mesma forma, acontece de um fleumático poder achar que ele é melancólico e um melancólico achar que é fleumático ou até mesmo sanguíneo quando tem aporte. Por quê? O fleumático, quando ele tem o aporte seco, ele já não se torna tão envolvente como quando ele não tem.
e isso faz com que ele pareça às vezes um melancólico. Só que ele continua sendo um fleumático, porque ele não vai ficar tão marcado pelas coisas, ele só ganha uma estrutura. E o melancólico que tem o aporte úmido, ele acaba aprofundando o significado das coisas muito mais do que quando não tem. Ele aprofunda o significado dos objetos, das coisas materiais e também do relacionamento deles com as pessoas. Ele acaba se apegando mais, é aquele que tende mais a ser o agradador, mais até mesmo do que os outros tipos de melancólico. E às vezes ele acaba sendo confundido com fleumático. Às vezes ele quer tanto assim se comunicar, ser expressivo, tentar agradar as outras pessoas com a presença dele, que ele mesmo e outras pessoas podem pensar que ele é sanguíneo. Só que ele não é, são temperamentos opostos. Ele vê a vida com um peso diferente do sanguíneo, da forma como o sanguíneo vê. É por isso que é muito importante a gente entender que o que é o aporte? O aporte ele é só uma característica que eu pego emprestada de outro temperamento, mas ele não muda a estrutura do meu temperamento. Eu que sou colérico, vou ser sempre colérico mesmo com aporte úmido. E aquele que é sanguíneo, se eu fosse sanguínea e tivesse o aporte seco, eu continuaria sendo sanguínea, só que com um aporte seco. Esse aporte pode sumir ou não, pode ser natural desde o meu nascimento, ou eu posso ter adquirido ele pela convivência com outras pessoas ou pela necessidade que a vida pede. Nesse vídeo, então, a gente viu que o aporte, ele é uma característica que a gente pega emprestado de outros temperamentos, mas que não faz parte da estrutura do nosso temperamento. E que por ele ser uma característica que não é natural do meu temperamento, ele vai dar uma alterada assim nas características e eu posso acabar parecendo ter outro temperamento, mas isso não vai fazer com que eu tenha dois temperamentos, nem com que o meu temperamento mude. É isso que a gente precisa ter em mente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você acha que você tem aporte ou não, e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @temperamentando.oficial. Te vejo no próximo vídeo.